Bom, então a gente volta aqui retomando nesse terceiro e último bloco em que a gente vai falar sobre a construção de uma internet inclusiva, né? Então a gente já falou ali, tem esses cursos do ENAP, né, no site do governo, eles são bem importantes, né? É uma plataforma que também trabalha com essa questão da produção da web, né? Aqui eu não vou falar de produção de conteúdo na web, de criação de site, porque então existem cursos específicos para isso, né, em um nível de complexidade um pouco mais avançada, mas a gente vai começar aqui com um vídeo que é de 2 minutinhos, 2:50, quase 3 aqui, que é de um movimento Web para Todos, né, que é um movimento que divulga assim, informações e como que a gente lida aí com essas questões de construir então sites acessíveis e olhar para a acessibilidade na internet. Então a gente vai assistir aí esses 2, 3 minutinhos. Logo Web para Todos. Construa com a gente uma internet inclusiva. Reinaldo Ferraz, especialista em desenvolvimento web do W3C Brasil. Homem de cabelos curtos e barba por fazer. Eu acho que as principais barreiras de acesso para uma pessoa com deficiência são aquelas que impedem o usuário de executar uma determinada tarefa na web, como por exemplo preencher um formulário ou talvez comprar uma passagem aérea ou até assistir um vídeo. Por isso que eu acho importante garantir a navegação via teclado de uma página. Mas por que navegação via teclado, né? Porque especialmente pessoas que utilizam software leituras de tela, pessoas cegas que utilizam esse tipo de tecnologia assistiva, ou pessoas com mobilidade reduzida, elas não têm a possibilidade de clicar talvez num link pequenininho que esteja na página ou uma determinada data de um calendário para acessar um determinado ponto da página. E se você não consegue fazer isso via teclado, você impede que ela execute aquela função. E essa questão do teclado ela é tão importante porque mesmo considerando os dispositivos móveis, como telefone celular e tablet, você faz a navegação por toques com tecnologia assistiva. Então se você está navegando numa página com tecnologia assistiva em um dispositivo móvel, você está dando os toques para a esquerda ou para a direita, você faz a mesma navegação via teclado. Por isso é fundamental garantir que o usuário não dependa exclusivamente do mouse para executar uma tarefa. Essa para mim é uma das barreiras de acesso que eu acho mais impactantes para o usuário. A questão de legendas em vídeo, eu acho que também é muito importante, porque se você não disponibiliza um vídeo com legendas para o usuário, você está deixando de fora grande parte de uma população que não consegue escutar aquele conteúdo. Então você não consegue transmitir a sua informação para todas as pessoas. E a mesma coisa quando você tem uma imagem, uma foto em uma página web, que você não tem uma descrição adequada. Se você não tem uma descrição adequada de uma imagem que você publica em uma página web, você deixa de lado um grande número de pessoas com deficiência visual que não conseguem enxergar aquela imagem e utilizam um software leitor de tela. Eu podia passar um tempão aqui falando com vocês sobre outros tipos de barreira, como saltar conteúdo repetido, como navegação por cabeçalhos e outros tipos de dificuldades que as pessoas podem ter, mas eu acho que se a gente considerar especialmente a empatia com a pessoa com deficiência, você se colocar no lugar de uma pessoa que pode ter algum tipo de dificuldade para acessar um determinado conteúdo, talvez você consiga encontrar essas barreiras e você vai perceber que solucioná-las é muito mais fácil do que parece. Logo Web para Todos. www.mwpt.com.br. A gente assistiu ali, então a gente sugere que vocês busquem quem tiver interesse, né? Esperamos que as pessoas tenham mais interesse em procurar esse tipo de conteúdo, esse tipo de formação, né, técnica. Temos aí também alguns para indicar, que vai ser colocado no material também, né, no YouTube dos nossos encontros. Alguns artigos, a gente tem alguns produtos que a gente teve ao longo do processo do projeto do Territórios Conectados e alguns livros, né, e-books. Então esse material também vai falar sobre a linha editorial universal, né, não só a linha editorial universal, mas esse material ele vai falar da parte técnica mais especificamente. Então com prints de tela a gente vai falando ali como que vocês vão trabalhar melhor essa parte técnica. Aqui a gente vai se preocupar mais com essa perspectiva de contextualizar a técnica e de contextualizar o porquê de produzir conteúdo, né?
Bom, eu trouxe também a ABNT, a coleção ABNT sobre acessibilidade, então são normas técnicas para um mundo de oportunidades na perspectiva da inclusão, então vocês vão ali observar, por exemplo, uma norma de acessibilidade em veículos categoria com características tal, né? Então vocês vão ver ali como é que eu vou fazer acessibilidade na televisão, como é que eu vou produzir no rádio, como é que eu vou produzir esse conteúdo, o que vai reger esse conteúdo. Então, essas técnicas, elas não vêm do nada, né? Elas são normas técnicas, né, aprovadas. Então, assim como as normas de produção acadêmica, a gente, né, não só de produção acadêmica, né, a BNT, ela tem normas para tudo, né? A ideia é ter um controle de qualidade também sobre o que vem sendo produzido. Então, essa é a ideia. Eu trouxe aqui na tela, assim, só um exemplo para vocês entenderem um pouquinho. A BNT NBR, daí tem um número, toda a BNT ela vai ter um número, né, de protocolo criado, e ela vai ter o ano, né? Então aqui a gente está olhando, por exemplo, para essas duas audiodescrição, que a gente já falou ali, né? Existem questões que precisam ser levadas em conta. Eu fiz uma audiodescrição breve para introduzir. Mas existe ali, então, a NBR 16452 de 2016, que trata só sobre audiodescrição. Depois a gente tem a 15290, 216 também, né? Acessibilidade em comunicação na televisão. Então, vocês vejam que sinais de Libras, né? Um outro ABNT, né? A 15610, né? Também de 2016, que é a televisão digital terrestre, acessibilidade, a parte 3 é língua de sinais, né? Então vocês estão vendo aí que é obrigatório, né? Quando tem campanha política, né? E não só isso, né? A gente vê hoje vários conteúdos preocupados com acessibilidade na televisão, inclusive propagandas e programas que têm acessibilidade. Então, a norma da BNT, né, as normas da BNT sobre acessibilidade também hoje tem para dispositivos móveis. Então, vocês vejam que é preciso estar sempre em busca do que está acontecendo, né, gente? Não pode, aprendi isso e agora deu, né? Como tudo, a gente trabalha com conhecimento e o conhecimento exige que a gente vá se revisitando ali, sempre buscando a informação, né? Vai trabalhar com isso, vai ter que dar conta de entender o que está saindo de novo, né? Então, assim, para finalizar ali, já indo para o final, para a questão da tecnologia, a gente vai falar sobre a legenda, né? Existe uma forma de legendar, existe a BNT para isso também. Então, quando a gente acha que legenda é só ou às vezes Libras, né, por exemplo. Mas como é que a gente vai fazer Libras para um espetáculo, para o teatro? Sim, a gente usa Libras em teatro, né? Então a gente usa todos os tipos de acessibilidade. Braille, sim, coloca no espetáculo ali um material em Braille para a pessoa poder acessar, para entender o que está sendo colocado ali, né? Mas assim, tem outras coisas também bem importantes dentro desse processo técnico. Quando a gente está com determinados tipos de deficiência, por exemplo, até quando vai colocar, por exemplo, pessoas autistas, pessoas que têm baixa visão, pessoas cegas, enfim, inclui diversas deficiências, se sugere que se abra um pouquinho antes, né, o espetáculo que for colocado, a palestra, e quando for principalmente um teatro ou música, com sons, com instrumentos, que essas pessoas visitem, reconheçam aquele lugar, né? No caso do autista, principalmente para a gente poder se ambientar, para saber da onde vem o som, qual é a intensidade do som, porque existe toda uma sensibilidade, né? Então, acho que esse tipo de preocupação aí que a gente tem que olhar. Aqui eu trago uma aula que eu preparo dentro do Canva. Eu gosto muito de utilizar o Canva, que é um espaço que tem bastante possibilidade de acessibilidade, em que a gente, por exemplo, trabalha com descrição de texto alternativo, né?
Esse texto alternativo que está ali, ele vai ser descoberto por um leitor de tela, né? Então, nem tudo que você faz é para a pessoa que está vendo ali diretamente, mas são coisas que estão por trás do material que a gente está produzindo, que um leitor de tela ou outra tecnologia vai localizar e vai fazer essa leitura para a pessoa que não consegue visualizar, né? Ou por baixa visão, ou uma pessoa que seja cega. Então, esse tipo de coisa. Aqui eu trago só mais en passant, assim, né? A questão da legenda, vai produzir alguma coisa no YouTube, um podcast, né? Isso é uma coisa interessante também, né? Podcast, há tempos atrás, ou muitas pessoas ainda produzem podcast só com áudio, né? Isso aí não é um podcast acessível, né? Vai produzir um podcast, faz um podcast gravado, cara, bota ali a legenda daí para a pessoa, sabe? Botam libras, né? Então, assim, podcast só de áudio, não faz podcast só de áudio. Se a pessoa quer ouvir o podcast só de áudio, beleza, mas faz no YouTube, coloca com imagem, porque eu quero acessar também e eu não tenho condições de ouvir um podcast, por exemplo, né? Então, essas coisas todas aí que a gente vai olhando. Então, é bem simples, né? A gente vai ali no estúdio do YouTube, tem ali a parte bem, ela é muito amigável a interface, vai ali, ele vai fazer a leitura automática, mas depois você vai ali, vai fazer os ajustes necessários da legenda, né? Então essas questões ali, ó, vai ali, corrige, ouve o que você falou, vai colocando o que você falou, corrige o que está acontecendo ali de erro na legenda, porque automaticamente, né, claro que não vai ser perfeito, né? E aí também, assim, o que a gente tem, assim, para olhar, né? Tem também as aplicações de Libra, né, nos sites. O governo federal hoje é obrigatório, né? A gente tem aí uma forma de produzir, que a Libras é importante, ela é colocada, ela é obrigatória, mas se tem um site, você vai trabalhar numa empresa e ela não tem um site com Libras, cara, faz essa mão, coloca Libras, né? Então, acho que só vai valorizar o trabalho das pessoas que estão ali preocupadas com essas questões, né? Existem várias ferramentas. Outra coisa importante, são ferramentas que são gratuitas, né? Você não vai pagar para isso. Então, essas ferramentas, a acessibilidade, ela é um olhar generalizado para o mundo. Então, você vai usar um software dentro da sua empresa para trabalhar? Use um software livre, não vai usar um software pago para fazer alguma coisa, né? Então, a acessibilidade, ela é um processo, né? Assim como a comunicação. A comunicação, a gente falou ali no início, né? E agora já indo para o nosso fechamento aqui, a comunicação, ela é um encontro, e o encontro é feito de conflitos, e conflito é parte da vida, não existe relacionamento sem conflito. O conflito, geralmente ele é feito, as diferenças são vistas como algo que atrapalha, né? Não, o conflito, ele é parte. Dentro da teoria, a gente vai olhar nas teorias da comunicação, na escola de Palo Alto, que é uma escola que trata sobre essas questões de alteridade, tecnologia, experiência do usuário, ela vai começar a falar sobre isso, né? A gente olha para essa necessidade de trazer as coisas para as pessoas e entender que o feedback positivo, né, é uma premissa ali dentro da escola da cibernética também, quando a gente fala que a máquina vai no acerto e erro. Eu sempre fico pensando, se a máquina, se os algoritmos, se a inteligência artificial vai no acerto e erro, e a gente que criou tudo isso aí não está dando conta de ir no acerto e erro, a gente tem medo de se expor e de fazer coisas diferentes, usar uma tecnologia nova e fazer de novo, e ter um determinado esforço, empreender de esforço, né, para fazer isso, a gente está fazendo tudo errado, né? Porque se a gente criou no acerto e erro, e aí a escola da cibernética, assim, ela vai dar conta de dizer assim, bom, o feedback positivo, ele não serve para nada, a não ser para o nosso ego, né? Agora, o que importa é o feedback negativo, porque é o feedback negativo que vai transformar o que eu estou fazendo. E isso é uma coisa muito importante, a gente se dá conta que a gente precisa
aceitar mais as diferenças, né, as formas de comportamento, não questionar as diferenças das pessoas, aliás, nem olhar para as diferenças das pessoas, né, olhem para o que a gente tem em comum e não para o que a gente tem de diferença, porque a gente não vai mudar, as coisas não vão mudar. E a gente tem uma educadora, uma professora emérita da USP, que eu gosto muito dela, assim, da fala dela, que ela trabalha com arte e educação, né, que é a Ana Mai, e ela diz, tem tantas coisas erradas que a gente constrói, né, junto com as crianças, né, junto com as pessoas dentro da educação, por exemplo. Ah, você não está entendendo? Então eu vou desenhar. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa que entende por desenho não entende nada? Então, eu acho que é esse processo de exercício, é como o exercício da ética, né? A ética, ela é um processo de exercício, ninguém é 100% ético. A ética é uma potência de ética, a comunicação é uma potência de comunicação. A acessibilidade, ela é uma potência que precisa ser exercida, né? Então, quando as crianças são pequenas, a gente diz, não faz arte. O que a gente está falando, né, gente? Assim, a gente tem que provocar experiências e não ensinar para as pessoas, né? Então, eu acho que essa ideia da Ana Mai de se preocupar, tu não entendeu? Isso é uma frase muito comum, né? Pelo menos aqui no Sul, assim, a gente usa. Eu vou desenhar. Eu tive que desenhar porque a pessoa não entendeu. Ou seja, é uma coisa... É um olhar decolonial que a gente tem que ter, né? A gente tem que se desconstruir aí desse processo eurocêntrico e estadunidense que a gente olha a vida como se fosse um processo simples, homogêneo, não é, né? Então, assim, a ideia do nosso curso aqui é que realmente a acessibilidade ela tenha uma perspectiva de uma tecnologia anticapacitista, mas não adianta termos uma tecnologia anticapacitista e pessoas capacitistas, então não adianta nada, né? Esse portal de tecnologia, ele está colocado para vocês, né? A gente já olhou para essas boas práticas, de não colocar barreiras para as pessoas, e conhecer esses símbolos de acessibilidade, né? Trabalhar esses símbolos, olhar para isso, divulgar e colocar esses símbolos nos materiais que vocês estão oferecendo acessibilidade. Então, ofereçam acessibilidade. Carlise, eu não tenho esse público. Tu não tem esse público porque tu não tem acessibilidade. Esse público existe. Somos 18 milhões de brasileiros e brasileiras. A gente é que não está usando materiais para dar oportunidade para que as pessoas exerçam o seu direito, a sua dignidade. Então era isso, assim, a gente fecha esse terceiro bloco, assim, tentando fazer essa conclusão de que é necessário um olhar diferente. É necessário esforço? Produzir com acessibilidade exige verba? Exige. O que não exige verba? Né? Vamos colocar verba para isso, né? Então acho que é isso, atender todas as pessoas, produz para todo mundo e cada vez mais ter um olhar assim que propicie dignidade para todo mundo. Então era isso.